outro assunto do curso, aí eu pergunto, pode ser levantado de qualquer maneira? Pode, sem dúvida. Pronto. Com relação à impugnação ao bloqueio do Cisbajude, lá ela é uma manifestação que pode ser realizada por simples petição, né? E lá diz aquele prazo de 5 dias da intimação. Só que, eventualmente, a parte executada pode ter tomado ciência diretamente através do bloqueio. E aí, em tese, esses 5 dias seria a partir da ciência, né? De qualquer forma, se eu tenho a minha conta bloqueada, eu vou tomar conhecimento porque eu vou tentar movimentar a conta e a conta não movimentou, né? Se eu ingresso no processo e manifesto, vai ficar contando esse prazo aí, que você entrou no processo e manifestou, né? Em razão do bloqueio. Caso contrário, o juiz da execução, diante do bloqueio, necessariamente tem que intimar o executado. Aí o prazo é dessa intimação. Fechou o microfone, eu acho, Pri. Aí, agora abriu. Perdão. Porque é o seguinte, como está no bloqueio no Cisbajude, na teimosia de 30 dias, pegou o salário exatamente de novembro e depois pegou a primeira parcela do 13º. Já pegou. E ainda está no prazo da teimosia de 30 dias. Então o juiz só vai se manifestar quando acabar o prazo de 30 dias. Só que ele já está com a totalidade do valor bloqueado. Então eu tenho um extrato desde o dia 25, né, que foi sexta-feira passada, e aí eu quero me manifestar. Então, em tese, os 5 dias seriam úteis, finalizaria ontem, mas como foram prorrogados os prazos em virtude da Copa aí, eu ainda estou nesses 5 dias, né? Do dia que eu tenho lá a data do extrato, não tem como eu dizer que eu tomei ciência em outra data, está lá o extrato, está lá inclusive a informação do banco. É por isso que a minha pergunta é essa, esses 5 dias que eles são úteis, né? E se eles contam a partir da ciência. E a ciência se deu no momento que eu tirei o extrato e me deparei com o bloqueio, né? Não, na verdade, assim, a teimosia ela causa esse problema mesmo, né? Porque ela vai fazer vários bloqueios. A partir do momento que vai caindo dinheiro, ela vai bloqueando. E aí, em tese, cada bloqueio desse enseja uma intimação do executado. E cada intimação do executado um prazo de 5 dias para manifestar. Como o doutor já sabe que teve o bloqueio e tem urgência na liberação desse valor, até porque já há um excesso, a melhor maneira que se tem aí é já apresentar a defesa, nem espera a intimação do juiz, né? Pronto. Aí é isso. Para apresentar a defesa, eu alego a tempestividade dizendo 5 dias da data que tomou ciência do bloqueio, porque ele tem também. Ciência do bloqueio só tem lá, bloqueio judicial no extrato, mas ele foi no banco e o banco deu uma declaração dizendo que o bloqueio foi oriundo do processo X. E aí tem lá a data que ele pegou essa declaração. Tudo isso está datado do dia 25. E aí, se a gente considerar os 5 dias úteis, em tese, findaria ontem, que foi sexta-feira, mas aí teve a prorrogação por causa do jogo da Copa. Essa é a minha pergunta. Esses 5 dias, porque a outra parte pode alegar que eu tive a ciência inequívoca no dia que peguei o Estado. Então, eu tenho que contar esse prazo aí, né? Independentemente de citação ou... aí, essa era a minha dúvida. Por ser matéria de ordem pública, né? Porque a impiorabilidade de salário, ela não haveria preclusão de tempo. Mas aí eu poderia usar, talvez, a limitação de tempo seria com relação a esse prazo para pedir esse levantamento em 24 horas do 854. Esse é o meu questionamento. Certo, entendi. Bom, nesse caso aí, não tem como a outra parte, que é o exequente aí, ele detectar qual foi a data em que o executado tomou ciência. Porque ele não sabe o dia que o executado pegou o extrato bancário dele. Mas eu não vou juntar? Eu não tenho que juntar para comprovar que o bloqueio é da conta salário? Mas o extrato o doutor pode pegar em qualquer momento. Pode pegar hoje, inclusive vai estar o extrato de hoje. Eu sei, mas é porque o cliente pegou o extrato no dia 18, antes de acontecer o segundo bloqueio. E aí eu estava, na realidade é um outro problema, eu estava aguardando a cópia do modelo que o senhor ia inserir no sistema, e aí eu pedi para o cliente já tirar outro extrato, aí quando ele tirou o segundo, ele viu que também foi bloqueado por o 13º, esse segundo extrato já foi tirado no dia 25, eu não tenho mais cara para pedir um outro extrato para o cliente. Entendi. Não, mas tá no prazo, né? Faz essa defesa aí. Tem um modelo lá, não sei se o doutor teve acesso ao modelo. Não, doutor, eu procurei lá, não achei, até pedi ao pessoal da AVA, Não, tá lá, doutor. tá lá, o modelo já está disponível. Eu não vou lembrar agora onde exatamente ele deve estar, no módulo lá do material de apoio, mas tem, ou na aula específica também tem, tá? Quando você entra na aula específica, no vídeo da aula embaixo vai estar o modelo. Eu acho que eu estou comprando então no meu sistema, porque abaixo da aula só aparece para mim material de aula, e quando aparece só tem um mapa mental. Das 4 aulas ao bloqueio Cisbajude, e também lá no final, nos documentos, né, nos bônus e etc., também não está aparecendo para mim. Eu acho que o problema então é com o meu acesso, que não está aparecendo. Pode ser, não. O modelo está disponibilizado, tá? É um modelo bem completo, inclusive. Qualquer coisa, o doutor pode mandar um e-mail para mim que eu providencio isso para o doutor, tá? Ok, doutor. Pronto, mas é isso. Eu estava com essas dúvidas, porque tem essa questão do prazo, e como houve essa decisão agora em virtude dos Jogos da Copa, os horários foram reduzidos, e aí as datas de início e vencimento foram prorrogadas. Nesse meu caso específico, é esse trabalho, e aí foi prorrogado os prazos de início e fim. Como teve jogo segunda e sexta,
e eu peguei o extrato no dia 25, na sexta, em tese, o primeiro dia útil seria segunda e foi prorrogado para terça-feira. Iniciaria terça e iria terminar agora segunda que vem, que tem jogo de novo, então vai ser prorrogado para a próxima De vez. novo. É. Aí eu tô contando com isso, mas é isso, estou bem preocupado. Eu vou procurar lá novamente, mas é isso. Então, eu considero esses 5 dias e como eu vou juntar não só o extrato, mas tem também uma declaração do banco, porque o extrato só demonstra que houve bloqueio, mas a declaração do banco é que aponta qual é a origem do bloqueio, que tem lá escrito o processo e o número do processo e o titular, as partes. Certo. Aí já pegou 2 vezes, essa para mim é mais difícil ainda de requerer que ele volte no banco para pedir para, né, terceira vez. Certo. E ali tem todo o passo a passo da defesa nas aulas e tem também o modelo, tá? Um modelo bem completo, onde você pode incluir na matéria de defesa tanto a empenhorabilidade do salário, que é uma das matérias, como se o valor bloqueado for um valor até 40 salários mínimos decorrentes de depósito, né? De poupança, de valor poupado. Então tem lá, o modelo está com os 2 argumentos, talvez não sejam os 2 para o seu caso, aí você tem que fazer a adaptação para o caso concreto, tá? Eu costumava protocolar em vaga execução nesse caso, mas eventualmente os juízes consideravam a deserção porque não tinha como garantir o juízo para requerer. Outros juízes transformavam e acolhiam como simples petição, e aí, acho que pela aplicação exatamente do 854, acolhia como simples petição, e aí despachava e liberava. Então tinha essa dificuldade. Eu já estava com a minuta pronta aí, queria ter acesso ao documento exatamente o modelo para enxergar lá. Perdão pelo atrapalho, viu, professor? E imagina, forma nenhuma. Tá, o modelo está lá, o prazo é 5 dias da intimação. Se o doutor entrar no processo, vai contar esse prazo aí. O modelo está lá. E úteis, né? Os dias úteis, né? Dias úteis, 5 dias úteis, tá? É isso aí. Se alguém tiver com dificuldade, eu até vou verificar isso aqui, porque outras pessoas colocaram aqui no chat que também não estão com acesso ao modelo. A Rossana, por exemplo, para mim também não aparece modelos no material de apoio abaixo das aulas. Vou pedir até para o Gabriel depois, que é a pessoa responsável ali pelo suporte, para que ele confira isso, tá? E a gente resolve esse problema, porque tem que estar embaixo da aula e também no módulo do material de apoio. E qualquer problema também, a gente colocou aqui o suporte da AVA, tem o celular por WhatsApp e tem também o suporte por e-mail, aluno@aveeducação.com.br. Qualquer dúvida pode encaminhar lá que o pessoal ajuda vocês, tá, pessoalmente em relação a isso. A Josiane pergunta aqui, professor, só repita, por favor, essa resposta sobre o prazo para impugnação dos valores penhorados. Não entendi. Veja bem, aqui ainda não há penhora, tá? O que aconteceu? O exequente fez um pedido de cisbajude. O cisbajude foi lá e conseguiu bloquear o valor do que estava na conta corrente, na poupança, em algum ativo financeiro do executado. A partir do momento em que tem esse bloqueio e o juiz toma conhecimento que o valor foi bloqueado, o juiz intima o executado para manifestar em 5 dias, é o 842. Aí o executado apresenta uma defesa específica, chamada impugnação ao bloqueio do cisbajude. Essa defesa específica é feita por simples petição no curso da ação de execução, prazo de 5 dias úteis, prazo processual. E aí ele apresenta a matéria de defesa, que pode ter 2 naturezas, essa defesa, ou um excesso de bloqueio, ou o valor bloqueado é impenhorável. E para o valor bloqueado ser impenhorável, ou é porque vem de conta de salário, né, ou porque o ativo vem do salário, ou porque é um valor fruto de um depósito de poupança, né, tá lá depositado, tá lá guardado até 40 salários mínimos. E aí você vai argumentar isso para que o juiz reconheça a impenhorabilidade, ou seja, não converta o bloqueio em penhora. Tá? Ainda não há penhora. E essa defesa é uma defesa específica chamada impugnação ao bloqueio cisbajude, tá? Estou com dificuldade dos modelos, a gente vai verificar isso aí, porque tem modelo disponível para esse tipo de defesa. Se o réu é revel, a intimação vai ser pessoal? Se o réu é revel, se o réu não tem advogado, a intimação para manifestar em 5 dias é pessoal. Está escrito isso expressamente no 854. E a Ana Isabel também, sem acesso ao módulo de modelos, vamos verificar o que está acontecendo, tá bom? Por isso que é bom a gente ter sempre aula ao vivo, né? A gente acaba vendo o que está acontecendo aí. Tem lá um modelo e tem que estar isso aí disponível, tá certo? Vamos analisar. Amanda está com a mão levantada também. Está com a palavra, Amanda. Tudo bom, professor? Bom dia. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. A minha dúvida é a seguinte. A exceção de pré-executividade, ela pode ser realizada por mais de uma vez dentro dos autos? Vamos supor, distribuiu a execução, já distribuiu uma exceção, alegando uma nulidade na citação, por exemplo, que é matéria de ordem pública. Regularizou, enfim, resolveu. No decorrer do caminho, ele apresenta uma nova planilha de cálculo para pedir uma penhora online e tem um erro ali. Eu posso fazer mais uma exceção. Isso é ilimitado, assim, de acordo com as nulidades do decorrer do processo, eu posso apresentar mais de uma vez. Sim, exatamente. Pode apresentar mais de uma vez, desde que não seja uma matéria idêntica já julgada.
Então imagine o seguinte, foi feita uma penhora, e aí essa penhora é de um bem impenhorável, e aí você apresentou lá uma exceção de pré-executividade para alegar que é a impenhorabilidade do bem de família. Vamos imaginar, é uma matéria de ordem pública, pode ser apresentada por exceção de pré-executividade. O juiz da execução vai lá, analisa a sua exceção de pré-executividade, depois de ouvido o exequente, ele tem que oportunizar o contraditório, e indefere o seu pedido. O juiz, portanto, decide que é penhorável esse bem. E aí a execução prossegue. Não houve agravo, a execução prosseguiu, lá na frente teve avaliação, lá na frente o juiz vai determinar que esse bem seja levado à asta pública, expropriado, e aí quando o bem está próximo de ser expropriado, entra com uma nova exceção de pré-executividade para alegar a mesma impenhorabilidade do bem de família. Aí não, aí nesse caso concreto já há, né, uma decisão proferida sobre isso, não pode se repetir. Agora, nada impede que seja uma outra matéria de ordem pública, uma outra causa de pedir por uma outra exceção de pré-executividade, sem problema nenhum. Tá? Entendi, perfeito. A outra dúvida que eu tenho, posso fazer mais uma pergunta ou já estamos no horário aí para começar? Não, pode fazer. É o seguinte, quando você entra com uma exceção de pré-executividade e ela é rejeitada, você vai fazer o agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça. Só que a matéria dessa exceção, sendo a nulidade da citação, na verdade não nulidade, a ausência de citação de uma das partes, eu estou pedindo, por exemplo, na exceção, para reabrir o prazo de embargos, porque uma pessoa jurídica não foi citada. Quando a primeira instância rejeita e eu entro com esse recurso de agravo, eu posso pedir o efeito suspensivo dos próprios embargos à execução que estão distribuídos em apenso? Não sei se eu consegui me fazer entender porque é complexa a minha pergunta. Mas já tinham embargos à execução antes, sem efeito suspensivo? Não, na verdade, assim, quando se tomou ciência de que essa empresa estava ausente da citação, entrou com exceção e apresentou concomitante embargos à execução, na mesma ciência. Fez os dois. Para, teoricamente, o juiz de primeira instância, se ele entendesse que, como o prazo se contou da ciência, do ingresso na execução, já mesmo pedindo essa nulidade da ausência de citação, já apresentar os embargos dentro do mesmo prazo de 15 dias, entendeu? Por segurança jurídica aí, para evitar qualquer preclusão. E aí o que acontece? Se o juiz rejeita e é aberto o prazo de embargos, nesse agravo tem que pedir o efeito suspensivo para não declarar o decurso do prazo para apresentação dos embargos à execução. Isso é cabível, sendo que ele está em apenso e o recurso não é nele? É cabível. É cabível? Entendo sim. Agora tem que tomar cuidado com uma questão aí, que é a seguinte. Imagina que eu tenho um litisconsórcio no polo passivo, né? Isso. Duas empresas ou uma empresa e um sócio, enfim. O sócio é avalista, então ele também é executado. O prazo dos embargos à execução, ele é sempre individual. Sim, sempre individual. Sempre individual. No caso específico, é uma empresa e um sócio avalista. Na verdade, ele não é só representante legal da empresa, ele está como avalista, então eu entendo que são dois executados, né? Sim. E como não foi expedida a carta de citação para a empresa, a discussão que a gente está levantando aí como uma matéria de ordem pública é que a empresa teria que ser citada também, não só o sócio, né? Lógico que tem uma divergência aí de jurisprudência, mas como a empresa é de responsabilidade limitada e a carta do sócio não foi recebida nem por ele mesmo, a gente está tentando alegar uma nulidade aí por essa exceção. Certo. Tá correto seu raciocínio aí, tá? Que às vezes é tão complexo para explicar uma coisa prática, né? Mas entendi, então tá ok. Certo. Tá bom, por enquanto é só, obrigada. Maravilha. Rossana aqui também mandou uma questão no chat, no caso da questão do colega quanto ao prazo do bloqueio cisbajude. Normalmente o prazo se conta realmente da intimação, o juiz tem que intimar. Se tem teimosinha e vão sendo realizados vários bloqueios, quando o juiz toma conhecimento disso, ele intima o executado. Aqueles bloqueios que já foram feitos, ele será intimado de todos. Mas essa semana mesmo aconteceu um caso de que teve, comigo, né? Aconteceu um caso comigo assim, na jurisdição. Houve o bloqueio cisbajude, aí o executado foi intimado para manifestar em 5 dias, aí ele vem e alega uma defesa, a defesa de que o valor era impenhorável. E aí, antes de eu conhecer a defesa dele, houve um novo bloqueio. E agora foi o bloqueio que houve o pagamento de uma verba alimentar lá da empresa para ele, foi lá e penhorou esse valor também, que estava na teimosinha. Aí ele vem, aí ele nem esperou a intimação. Ele já veio, atravessou a petição, dizendo, olha, tem um novo bloqueio, esse bloqueio é verba alimentar, inclusive a rúbrica do pagamento né, era uma verba alimentar, era um auxílio alimentação, e já pediu desbloqueio desse valor também. Então, já havia 2 defesas. Então, é normal isso acontecer com a teimosinha e vai se abrindo, né? A partir do momento que vai bloqueando, tem a oportunidade de apresentar a defesa, tá? Às vezes vai ter mais de uma. Maravilha?
Muito bem, agora sim, estamos com 25 pessoas, todo mundo entrou. Vamos começar. Eu acho que não tem ninguém mais com a mãozinha levantada aqui, mas a gente vai voltar depois, tá? E vamos novamente abrir a oportunidade aqui para que vocês participem fazendo perguntas, tá? Então, só para retomar aqui e a gente deixar tudo bem claro, nós vamos iniciar o conteúdo daqui a pouquinho, eu vou compartilhar a tela com vocês, é um mapa mental. Esse mapa mental, na hora que terminar a aula, eu coloco no grupo do WhatsApp, nos dois grupos de WhatsApp. Essa aula vai ficar gravada. Na segunda-feira, o pessoal da AVE Educação já coloca lá na plataforma e a gente analisa essa questão do material que vocês não estão tendo acesso. Vamos ver o que está acontecendo aí, para todo mundo ter acesso a isso. Até porque a defesa do bloqueio cisbajude é uma das defesas mais eficazes que tem, né? Porque você conseguir um desbloqueio em favor do seu cliente é uma grande vitória dentro do processo de execução. Quando tem um valor bloqueado, seu cliente fica louco, né? Ele quer o desbloqueio daquele valor, principalmente quando é decorrente de conta salário, de salário, ou um valor poupado até 40 salários mínimos. Nós temos tudo isso lá nas aulas, tá bom? Quem não assistiu às aulas ainda, vai lá depois, durante a semana, assiste essas aulas específicas sobre o bloqueio cisbajude, tá? E aí, então, a aula de hoje fica gravada também. Hoje o nosso tema é exceção de pré-executividade. Eu começo a desenvolver aqui o tema, o conteúdo, e depois eu respondo as dúvidas, tá? As dúvidas que vocês tiverem, ou sobre esse conteúdo da aula de hoje, ou sobre outros. E a gente tem uma limitação de tempo, então nós vamos até, no máximo, meio-dia. Não posso passar do meio-dia. Combinado? Vamos em frente, então. Depois eu volto aqui e respondo a partir dessa dúvida aqui da Josiane, que ficou no chat, tá? Eu volto aqui e respondo essas dúvidas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Compartilhar, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre exceção de pré-executividade. Tá ok aí? Tá compartilhada a tela? Tá tudo certinho? Sim? Então vamos lá. Olha só, alguns pontos aqui que eu queria trazer para vocês. O primeiro, para a gente fazer uma introdução e nos situarmos, né? Onde estamos dentro da defesa do executado. Nós sabemos já vimos isso várias vezes, que o executado ele pode se defender no curso do processo de execução de várias formas, né? E para facilitar, eu desenvolvi 3 grupos de defesas do executado. Os meios tradicionais de defesa, os meios específicos e os meios excepcionais. Bom, os meios tradicionais vai depender do título executivo, se o título é judicial ou se o título é extrajudicial. Essa é a defesa mais básica, né? A defesa por si só no processo de execução. Ela vai ocorrer nos títulos extrajudiciais, por embargos à execução, e nos títulos judiciais, por impugnação ao cumprimento de sentença, aquilo que é a defesa por excelência do executado, se dá por esses 2 meios tradicionais. O embargos à execução, quando o título é extrajudicial, a impugnação ao cumprimento de sentença, quando o título for judicial. Agora aqui, nas duas, há um ponto em comum que é muito importante. Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não precisa de penhora, não precisa de depósito, não precisa de caução. Não há necessidade de garantia do juízo na execução comum para apresentar os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, sempre tem que se atentar para isso, porque o prazo para os embargos ou para a impugnação, ela vai ocorrer, esse prazo, no início do processo de execução. Bem lá no início, quando o mandado de citação na execução por título extrajudicial, o comprovante de citação é juntado no processo. A partir do momento em que o comprovante de citação é juntado no processo, começa a contar o prazo de 15 dias para apresentar os embargos à execução. 15 dias úteis, prazo processual, para apresentar os embargos à execução. E a impugnação ao cumprimento de sentença? Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado será intimado, via de regra, pelo seu advogado para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, para não incidir multa, né, e honorários advocatícios. Se decorre o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, quando ele é intimado, ele devedor, começa automaticamente a contar o prazo de 15 dias para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Então o prazo também é bem lá no início do processo de execução. Nós temos aí já aulas gravadas, prontas, na plataforma sobre essas 2 defesas tradicionais, com tudo isso explicado em detalhes. Muito bem, qual é a vantagem dos embargos à execução? A vantagem dos embargos à execução é toda a matéria de defesa pode ser apresentada nos embargos à execução. Inclusive, prestem atenção nisso, inclusive o executado devedor pode questionar a causa jurídica que deu ensejo ao título. Ele pode questionar o próprio negócio jurídico que foi feito e que deu causa ao título executivo.
Essa é uma das vantagens dos embargos à execução. Ele pode entrar no próprio mérito do título. Ele pode questionar a causa que deu origem ao título. E mais que isso, nos embargos à execução, o executado tem ampla instrução probatória. Ele pode produzir qualquer tipo de prova, não há nenhuma limitação quanto a isso. Por quê? Porque os embargos à execução têm natureza de ação. É uma defesa apresentada por meio de uma ação autônoma. E agora nós teremos, no curso do processo, uma ação de execução e uma ação de embargos à execução. Essa ação de embargos à execução é autônoma. Ampla instrução probatória, segue inclusive o procedimento comum. É como se estivéssemos num processo de conhecimento, a ampla possibilidade de alegar matérias e de produzir provas. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado também tem, por meio dessa defesa tradicional, a oportunidade de fazer a sua defesa, né? Só que aqui o código limita a matéria de defesa. Matéria que seja apenas de fato que ocorreu depois do trânsito em julgado da sentença. Então limita, né? São as matérias do 525, parágrafo 1º, é mais limitado na impugnação ao cumprimento de sentença, porque já teve uma fase anterior onde a defesa do executado foi ampla, quando ele apresentou a contestação na fase do conhecimento. Lá já houve ampla instrução probatória, lá já houve ampla possibilidade de defesa, cognição exauriente, até a formação do título. Portanto, a partir do momento em que o título é formado e inicia o cumprimento de sentença, qualquer matéria de defesa do devedor tem que ser relacionada a um fato que ocorreu depois do trânsito em julgado. Não é possível voltar a discutir as questões do processo de conhecimento, nem aquelas que foram apresentadas e nem aquelas que poderiam ter sido apresentadas e não foram. Com o trânsito em julgado, eu sempre coloco isso, é feito um muro. E aquilo que foi produzido como matéria de defesa ou poderia ter sido apresentada na fase do conhecimento não passa pelo muro, não vai para a fase do cumprimento de sentença, a não ser a nulidade da citação, como nós também já vimos. Mas o que nos interessa aqui não são os meios tradicionais de defesa, né? Os embargos e a impugnação. O que nos interessa aqui são os meios específicos de defesa. E quando nós falamos desse grupo de defesas, nós temos, olha só, a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros no Cisbajute, como a gente estava falando, a impugnação à própria penhora, a impugnação à avaliação, a impugnação à arrematação, são todas defesas específicas. Defesas que vão ocorrer muito provavelmente depois de já decorrido o prazo dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença. Mas o Código vai oferecer essa oportunidade ao executado, do executado se defender fora dos embargos à execução, fora da impugnação ao cumprimento de sentença, por meio desses meios específicos. E entre os meios específicos, nós temos o mais famoso deles, a exceção de pré-executividade, que é a matéria que vamos tratar nessa aula. Além das defesas tradicionais e das defesas específicas, nós temos também, como eu nomino, algumas defesas excepcionais. Essas defesas excepcionais podem ser o parcelamento do débito pelo executado, a moratória legal, os embargos de terceiro, as ações declaratórias autônomas, a ação probatória autônoma, defesa na fraude à execução, defesa na fraude contra credores e muitas outras. Então, são meios excepcionais aqui de defesa. Bom, o nosso objeto hoje vai ficar aqui, na exceção de pré-executividade. Quando você vai estudar essas matérias, essas formas de defesa, esses meios de defesa, estamos aqui no M dos meios de defesa, a doutrina, ela sempre coloca uma distinção entre meios ou defesas homotópicas e defesas heterotópicas. Como você pode ouvir isso, ou melhor, né, como você pode ler isso na doutrina, isso aqui é uma questão apenas teórica, que eu vou trazer aqui só para registrar, mas não vai ter nenhuma importância prática aí na sua vida como um advogado ou como uma advogada. Quando na teoria, né, a doutrina faz essa distinção entre defesa homotópica e defesa heterotópica, o que significa isso, professor? Significa o seguinte: quando os meios de defesa estão concentrados num único lugar, essa defesa é homotópica. Homotópica de lugar igual, né? Homo igual tópico lugar. Está no mesmo lugar. Ou seja, defesas homotópicas são aquelas que estão no CPC, estão no mesmo lugar. Como, por exemplo, o embargo à execução, a impugnação ao bloqueio cisbajute, a impugnação à avaliação,
essas defesas estão lá, todas elas dentro do Código de Processo Civil. Então a doutrina diz, são defesas homotópicas. Agora, se você pega uma defesa que está fora do Código de Processo Civil, que está fora do capítulo da execução, uma ação autônoma, aí seria uma defesa heterotópica, em outro lugar. Então aqui é só uma nominação doutrinária que não tem nenhuma consequência prática, portanto, só para fins de registro, né, para não dizer que não falei das flores, está aqui registrado essa diferença. O que nos interessa é isso aqui, exceção de pré-executividade, e é isso que a gente passa a analisar de agora em diante. Olha só, por que esse meio de defesa específico, a exceção de pré-executividade, ela é importante? Ela é importante por duas razões. Uma que se justifica em razão do Código de Processo Civil anterior, e outra que se justifica em razão do tempo em que tem que ser apresentados os embargos ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Muitas vezes, como o prazo dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença é no início do processo, quando é, né, iniciada a ação de execução, logo depois da citação ou intimação do executado, já vai começar a contar o prazo para a defesa tradicional. E muitas vezes esse prazo vai decorrer, o prazo vai expirar, sem que o processo tenha tido muitos atos processuais. É muito provável que, decorrido o prazo dos embargos à execução, ainda não tenha penhora, ainda não tenha avaliação, ainda não tenha atos do processo de execução. Esses atos vão acontecer no futuro. E se esses atos vão acontecer no futuro e eles têm vício, e eles causam, né, alguma possibilidade de extinguir essa execução, o executado vai ter que ter um meio para apresentar essa defesa. E esse meio é a exceção de pré-executividade. Ela se justifica por isso. E uma outra possibilidade que tem de se justificar a exceção de pré-executividade é porque, no código anterior, no código de 73, para que o executado pudesse apresentar defesa, necessariamente, no processo de execução, teria que haver penhora, depósito ou caução. Teria que haver uma garantia do juízo. E a partir da garantia do juízo, surgia a possibilidade de defesa do executado. Mas isso trazia muitas questões injustas no processo de execução. Injustas por quê? Porque era plenamente possível que o executado tinha uma matéria de defesa que poderia levar à extinção do processo, mas ele não tinha bens para garantia da dívida. Ele não tinha veículos, ele não tinha imóvel, ele não tinha ativos financeiros, ele não tinha nenhum bem para garantia daquela dívida. E isso impedia ele, executado, de apresentar essa matéria de defesa. Como, por exemplo, uma prescrição, como, por exemplo, um pagamento indireto. E aí a execução prosseguia, como ele não tinha bens, a execução prosseguia na busca de bens, sem que ele pudesse apresentar a defesa. Para superar essa dificuldade, houve a criação dessa teoria, a teoria da exceção de pré-executividade pelo professor Pontes de Miranda. Então ela se justifica, né, por essas duas situações. E aí a gente entra especificamente no estudo dela, né, exceção de pré-executividade. Eu coloquei aqui, exceção, depois, entre parênteses, objeção de pré-executividade. A doutrina, muitas vezes, faz uma diferença entre exceção e objeção. Inclusive critica, né, o termo exceção de pré-executividade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas no frigir dos ovos estamos falando do mesmo instituto, estamos falando do mesmo meio de defesa do executado, a exceção ou objeção de pré-executividade. Bom, e aí então, vamos começar a analisar o que é isso. A exceção ou objeção de pré-executividade é um meio de defesa específico, como acabamos de verificar, onde o executado vai apresentar incidentalmente, ou seja, o executado vai apresentar no curso do processo de execução, por uma simples petição, uma matéria de defesa que o juiz poderia conhecer de ofício. E essa matéria de defesa que o juiz poderia conhecer de ofício é para demonstrar que, nesse caso concreto, a execução tem um vício no título executivo, ou a execução pode ser extinta pelo cumprimento da obrigação, ou por qualquer matéria que impeça a penhora, que impeça a continuidade da execução, sem necessidade de produzir provas, sem necessidade de instrução, sem necessidade de dilação probatória. É isso que caracteriza a exceção de pré-executividade. Uma defesa do executado que vai ser apresentada por simples petição no curso da ação de execução, onde ele vai apresentar uma matéria de defesa de ordem pública ou fática que pode levar à extinção do processo,
sem a necessidade de instrução probatória, sem a necessidade de produzir provas. Até porque, no curso da ação de execução, não se produz provas orais. Eu não posso produzir uma prova testemunhal, eu não posso produzir uma prova de depoimento pessoal, eu só posso, na execução, produzir prova documental. Então, a exceção de pré-executividade, ela não admite dilação probatória, ela tem que ter uma matéria de defesa cujo, se tiver um fato, né, sempre uma matéria de defesa vai ter um fato alegado, esse fato tem que ter uma prova pré-constituída. É isso o que origina, né, o conceito, é isso que fundamenta o conceito dessa defesa específica chamada exceção de pré-executividade. Só para a gente passar por isso assim também de uma forma mais rápida, mas para ficar o registro, e a maioria da doutrina vem com esse registro, eu não vou dizer nenhuma novidade aqui para você. A exceção de pré-executividade ela é uma teoria que foi criada por Pontes de Miranda em 1966, em razão de um caso famoso lá que ele deu um parecer, onde o executado tinha direito de extinguir a execução, ele tinha uma matéria de defesa para extinguir a execução, mas ele não tinha bens para garantia da dívida. Então, portanto, ele estava impedido, né, de apresentar essa defesa na execução através dos embargos à execução, porque naquela época, em 1966, para os embargos à execução tinha que ter penhora. E como que eu ia penhorar se o executado não tinha bens? E ele ficava impedido de apresentar a defesa. Veio Pontes de Miranda, num caso famoso, né, num parecer elaborado por ele em 1966, e Pontes de Miranda defendeu a possibilidade do executado alegar no curso do processo de execução, por meio de uma mera petição, uma matéria de ordem pública que o juiz deveria conhecer de ofício, independentemente de penhora, independentemente de caução, independentemente de depósito. É isso que caracteriza, né, a exceção de pré-executividade. Penhora, caução ou depósito, na época, eram exigidos para condicionar a defesa por meio dos embargos à execução, e aí, então, ele, genialmente, né, criou essa teoria, a teoria da exceção de pré-executividade, para garantir ao executado essa oportunidade. Quando a matéria de defesa era uma matéria de ordem pública, o juiz poderia conhecer de ofício. Muito bem. Sempre houve, por parte, né, da doutrina que seguiu a Pontes de Miranda, sempre houve críticas ao nome da defesa. Exceção de pré-executividade. Houve muita crítica a esse nome pelo seguinte: a doutrina sempre ela fez uma distinção entre exceção e objeção, processualmente falando. Exceção sempre foi voltado para as defesas que só podem ser conhecidas quando alegadas expressamente pela parte interessada. Então, a terminologia processual exceções, ela é destinada a uma matéria apresentada pela parte, uma matéria que tem que ser obrigatoriamente apresentada pela parte interessada, diferente da nomenclatura em sentido oposto, objeções. Objeções, processualmente dizendo, né, objeções são defesas que podem ser alegadas pelas partes, mas caso isso não ocorra, o juiz pode conhecer de ofício. Então a doutrina diz, quando Pontes de Miranda cria essa teoria, isso é uma objeção de executividade, não uma exceção, porque é uma matéria que o juiz pode conhecer de ofício. Seria mais adequada a terminologia objeções. Mas, enfim, acabou que ficou exceção mesmo, superando a terminologia objeções. E mais que isso, a crítica ainda da doutrina era em relação à terminologia pré-executividade, exceção de pré-executividade. Por que houve uma crítica ao pré-executividade? Porque quando se fala em pré, o prefixo pré, ele dá uma ideia de que é algo anterior. Se é pré-executividade, seria anterior à execução. Quando, na verdade, a defesa é dentro da execução, incidentalmente à execução. Portanto, também houve crítica em relação ao pré-executividade. Mas, como a teoria ela foi muito acolhida, a ideia dela, acabou que o nome foi o de menos, e esse nome acabou sendo consagrado. Tanto que até hoje nós usamos essa expressão, exceção de pré-executividade, no máximo usamos uma objeção de pré-executividade, isso já está, né, bem sedimentado no nosso dia a dia, e não há nenhuma possibilidade de se mudar isso, né? Foi assim e assim será, mesmo com essas imprecisões terminológicas. Muito bem. Olha que interessante. A exceção de pré-executividade, ela sempre foi uma teoria amparada na doutrina. Ela não tinha no Código anterior, de 73, um dispositivo legal que regulamentasse ou que previsse, né, a exceção de pré-executividade. No entanto, com o advento do Código de 2015, nós temos agora a exceção de pré-executividade positivada no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos, portanto,
previsão legal. No artigo 518, para o cumprimento de sentença, e também temos no artigo 803, parágrafo único, para as execuções fundamentadas em títulos extrajudiciais. Esses dois artigos fundamentam a exceção de pré-executividade. O 518 diz assim: todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos da execução e serão, portanto, nestes autos, decididas pelo juiz. Está aqui a previsão legal da exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença pelo Código de Processo Civil. Como também o próprio Código de Processo Civil previu a exceção para as execuções fundamentadas em título extrajudicial. 803, parágrafo único. Lá está dito: nulidade da execução será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Bom, se uma matéria de nulidade pode ser pronunciada de ofício pelo juiz no curso da execução, independentemente de embargos, isso é exceção de pré-executividade. Então, temos agora positivado no ordenamento jurídico brasileiro a exceção de pré-executividade. Agora, o ponto principal: o que pode ser alegado pelo executado na exceção de pré-executividade. No começo, a exceção de pré-executividade ela era restrita a uma matéria de ordem pública, que o juiz poderia conhecer de ofício. Ao longo do tempo, a jurisprudência vai implementando também outras possibilidades de matérias de defesa, além daquelas que o juiz poderia conhecer de ofício, portanto, matéria de ordem pública. Hoje não fica restrito à matéria de ordem pública, é mais amplo, né, o que pode ser alegado na impugnação, ou melhor dizendo, na exceção de pré-executividade. Então vamos lá, vamos tratar desse ponto agora. Primeiro, qualquer matéria que o juiz poderia conhecer de ofício e que põe fim à execução. Essa matéria pode ser alegada em exceção de pré-executividade. Mas não só ela. Qualquer matéria que não dependa de dilação probatória. Ou seja, qualquer matéria fática que o executado tenha prova pré-constituída. Qualquer matéria fática que vai extinguir totalmente ou parcialmente a execução e que o executado tenha prova pré-constituída, prova pré-definida, prova documentada. Prova documentada. Por isso que é muito importante você dominar, para a exceção de pré-executividade, você como advogado ou advogada do executado, dominar a famosa ação probatória autônoma. Por quê? Porque quando você domina a ação probatória autônoma, você consegue produzir a prova para depois essa prova ser a prova pré-constituída para a exceção de pré-executividade. Já que, para que apresente essa defesa específica, você precisa ter uma prova pré-constituída. Bom, mas pode ser, professor, que eu tenha um caso concreto em que o meu cliente, ele pagou de forma indireta, mas ele não tem a prova pré-constituída para eu alegar o pagamento por exceção de pré-executividade. Eu poderia ter alegado isso nos embargos à execução e lá produzir a prova? Poderia. O problema é que eu perdi o prazo dos embargos à execução. O embargo à execução já foi. Foi lá no começo da ação de execução. E agora? Agora eu estou aqui, ó. Eu tenho uma matéria de ordem pública, o pagamento, extingue a execução, só que eu não tenho uma prova pré-constituída. Maravilha. Se você não tem a prova pré-constituída para a exceção de pré-executividade, vamos produzir essa prova numa ação autônoma, ação probatória autônoma. Por isso que a ação probatória autônoma está dentro do nosso curso. Está lá no módulo 3, as aulas sobre ação probatória autônoma. Inclusive, não estão todas as aulas lá completas, ainda falta uma parte lá que eu estou gravando. A partir da próxima semana já deve estar disponível a última parte da ação probatória autônoma, mas já tem bastante coisa lá no módulo 3 sobre a ação probatória autônoma. Olha que interessante aqui, e alguns exemplos de matéria que o juiz pode conhecer de ofício e que põe fim à execução e que pode ser alegada em exceção de pré-executividade. Qualquer vício relacionado ao título executivo. Qualquer vício formal do título, tá? Ou seja, qualquer vício que vai incidir sobre os atributos da certeza, da liquidez ou da exigibilidade do título. Olha, esse título não existe, ele não é certo.
esse título não é líquido, ele precisava de uma liquidação antes e não teve essa liquidação, ou esse título ainda não é exigível. Essa matéria pode ser apresentada como exceção de pré-executividade para extinguir a execução. Daqui a pouquinho a gente vai ver exemplos de como isso já foi acolhido na jurisprudência. Vou trazer casos práticos aqui de vícios no título executivo. Você pode alegar numa exceção de pré-executividade qualquer matéria que vai levar à extinção da execução, como, por exemplo, o pagamento. O pagamento leva, claro, à extinção da execução. O pagamento é uma forma de extinção direta, né? O pagamento é um meio direto de extinção da obrigação, mas temos os meios indiretos de extinção da obrigação. Novação, compensação, dação, transação, remissão, confusão. Tudo isso pode ser alegado, se for o caso concreto, por exceção de pré-executividade. Impenhorabilidade do bem pode ser alegado por exceção de pré-executividade, porque é uma matéria de ordem pública. Não leva à extinção da execução, mas leva à desconstituição da penhora. Então pode ser alegado por exceção de pré-executividade. Qualquer matéria que o juiz pode conhecer de ofício e que tem interesse público, como, por exemplo, condições da ação, ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução, ilegitimidade do exequente, falta de obrigação constituída no título executivo, não tem inadimplemento, ou seja, houve o pagamento, pode ser apresentado aqui como matéria de defesa. Prescrição, decadência, excesso de execução pode ser apresentado em exceção de pré-executividade. Todas essas matérias, elas têm que ter um ponto em comum, a prova pré-constituída, porque não é possível produzir provas orais no curso do processo de execução. Ainda que a matéria seja de ordem pública, como por exemplo o pagamento, para ela ser alegada, ela precisa ser comprovada por prova pré-constituída na exceção de pré-executividade. Aliás, isso é o que caracteriza a exceção de pré-executividade, né? Na exceção de pré-executividade, nesse meio de defesa específico, não é possível produzir provas. Nenhuma prova, a não ser a documental. Prova pré-constituída é prova documentada. Prova documentada, tá? Prova que está ali representada por um documento pré-constituído. Aí eu trago, inclusive, uma jurisprudência do STJ do dia 23 de agosto de 2022, que diz exatamente isso. Olha aqui. Precedentes, decisão do STJ, processo civil, exceção de pré-executividade, dilação probatória, não cabimento. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, esses vícios atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não dependam de dilação probatória. O tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção. Aqui ele chamou de objeção. Tais como incompatibilidade entre o título e a demanda, a implementação de uma condição resolutiva, a aferição de que a única obrigação execuível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço, as condições para o pagamento do preço, inadimplemento da obrigação essencial, o desnaturamento e desequilíbrio do contrato e autorização de retenção de parcelas do preço. Todas essas matérias de defesa, o STJ considerou, o tribunal também de origem, que dependiam de produção de prova e, portanto, não poderiam ter sido apresentadas por exceção de pré-executividade. Acórdão recorrido, lá do TJ de São Paulo, que reflete o posicionamento pacífico do STJ no sentido de que, mesmo que a matéria seja conhecida de ofício pelo juiz, ela precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Esse julgado aqui está no RESP 1.960.444 de São Paulo, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgamento do dia 23 de agosto de 2022, foi publicado no Diário da Justiça no dia 31 de agosto de 2022. Então, não há dúvida, a matéria tem que estar com prova pré-constituída, ainda que seja uma matéria de ordem pública. O STJ, ele tem vários posicionamentos jurisprudenciais nesse sentido. E o STJ meio que pacificou que a exceção de pré-executividade, a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo juiz, toda vez que existir um vício no título, ainda que a matéria não possa ser conhecida de ofício, é possível ser alegada por exceção de pré-executividade.
E o STJ diz que o executado, ao apresentar uma defesa por exceção, essa defesa ela tem que ter uma prova pré-constituída, ainda que essa defesa seja uma questão fática, tá? Ela tem que estar produzida com a prova pré-constituída. Então é possível uma matéria de ordem pública, é possível uma matéria fática, desde que tudo esteja com prova pré-constituída. Ou seja, não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir sobre a defesa apresentada. E essa é a diferença com os embargos à execução. A exceção de pré-executividade não permite dilação probatória, os embargos à execução, sim, nos embargos à execução é possível produzir provas, inclusive oral, prova testemunhal, depoimento pessoal, coisa que no incidente processual da exceção de pré-executividade, no incidente processual não é possível. Ok? Tá claro isso, né? Agora veja, um ponto importante aqui. Quando o executado incidentalmente apresenta por simples petição a exceção de pré-executividade, essa exceção, essa defesa, ela é uma defesa no curso da execução. Ela é incidente da execução. E, em regra, a exceção de pré-executividade não suspende o curso do processo de execução. Ela não tem efeito suspensivo. Em regra, não suspende a execução. A execução vai prosseguir com o incidente instaurado. Então, paralelamente, pode acontecer do incidente, exceção de pré-executividade, ser apresentado, e aí vai ter o procedimento do incidente e, paralelamente, o procedimento da execução continua. Busca de bens, pesquisa Cisbajude, pesquisa Rienajude. Se já tiver penhora, vai fazer a avaliação, os dois vão tramitando concomitantemente. A exceção é um incidente da execução e não suspende, em regra, a execução. Muito bem, em regra, porque excepcionalmente é possível, daqui a pouquinho a gente vai ver como. Muito bem. Então agora já vimos, né? O que é a origem, a previsão legal e o que pode ser alegado. O que eu quero trazer agora é como apresentar na prática a exceção de pré-executividade. Vamos lá. Bom, se é um incidente da execução, essa petição simples será endereçada ao juiz da execução. A competência dela é muito simples, a competência é o próprio juiz da execução, onde a defesa vai ser apresentada. O prazo. Bom, o prazo, em regra, como a matéria que vai ser apresentada é uma matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade pode ser apresentada em qualquer momento do processo de execução. É isso que está, inclusive, no artigo 518 do CPC. Agora aqui eu preciso fazer um esclarecimento, tá? Para vocês não confundirem isso, muitas vezes a doutrina acaba confundindo, e quando você vai ler a doutrina, ela pode te confundir também. Então, a ideia é, se eu tenho uma matéria de ordem pública para ser apresentada como defesa, eu tenho uma prova pré-constituída, eu posso fazer isso por exceção de pré-executividade ao longo da execução. Maravilha, não há um prazo pré-definido. Agora veja, se eu apresento a matéria por exceção de pré-executividade, o juiz decide, eu não posso, no curso da execução, reapresentar a mesma matéria, porque aí haverá preclusão, aí haverá. Eu já apresentei a matéria foi negada. Eu não posso reapresentar essa matéria na mesma execução, porque aí há preclusão, ok? Agora veja o que eu vou dizer. A exceção de pré-executividade, ela pode abranger matérias que o juiz pode conhecer de ofício. O STJ, por exemplo, ele já reconheceu que a impenhorabilidade, para ficar nessa, a impenhorabilidade é uma matéria de ordem pública. A impenhorabilidade pode ser apresentada em qualquer momento do processo. Só que o próprio Código de Processo Civil, em determinadas matérias, ele coloca um prazo específico para apresentar a defesa. Como, por exemplo, no caso da impugnação à penhora. O Código diz assim: toda vez que é feita uma penhora, o executado tem que ser intimado. E o executado tem que ser intimado para quê? Para apresentar uma matéria específica, uma defesa específica, chamada impugnação à penhora. Ele vai ter um prazo lá, ou de 10 ou de 15 dias, dependendo da matéria que ele vai alegar. Então, aqui eu tenho um prazo específico. Então, eu tenho que apresentar essa matéria de defesa, impugnação à penhora, nesse prazo específico. Ainda que seja uma matéria de ordem pública que o juiz pode conhecer em qualquer momento do processo, se for alegada em outra oportunidade. Agora, se o executado foi intimado e não apresentou a matéria, ele não vai poder apresentar depois, porque aí sim haverá uma preclusão, ok? Então, você tem que observar essas exceções aqui, ó. Matérias que vão ser apresentadas
por defesa específica ou por exceção de pré-executividade, após o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença ou após o prazo dos embargos à execução. Aí você vai apresentar essas matérias no prazo previsto pelo próprio Código de Processo Civil. Essas matérias podem também ser apresentadas por exceção de pré-executividade se elas forem matérias de ordem pública reconhecidas pelo STJ e se o juiz não oportunizou a defesa específica do executado, aí sim, aí o executado vai poder apresentar por exceção de pré-executividade. Então, por exemplo, no cumprimento de sentença, a defesa tradicional é a impugnação ao cumprimento de sentença. Mas decorrido o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, que é lá no início da execução, o executado vai poder apresentar a defesa fora da impugnação se ela tiver uma natureza de ordem pública. E ele vai apresentar ao executado por exceção de pré-executividade. Portanto, questões relativas a fatos supervenientes depois do término do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, relativas à validade e adequação da penhora, validade e adequação da avaliação, atos subsequentes depois do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. A mesma coisa em relação à execução autônoma. Decorreu o prazo dos embargos à execução? Ah, mas a penhora foi só depois. Então você pode impugnar a penhora, você pode impugnar a avaliação, depois do prazo dos embargos à execução. Ok? Aí o prazo será de 15 dias. Aí tem um prazo específico para isso, você vai ter que observar esse prazo específico trazido pelo CPC. Muito bem. Qual é a forma de apresentar a exceção de pré-executividade? Por uma mera petição incidental na execução, né? Incidental na execução. Uma mera petição incidental, uma petição simples na execução. Precisa de penhora para exceção de pré-executividade? Não, não precisa de penhora, a defesa, independentemente da garantia do juízo. Suspende a execução, a exceção de pré-executividade? Em regra, não. A exceção de pré-executividade é um incidente do processo de execução e não suspende o curso do procedimento executivo. Excepcionalmente, é possível que o executado, ao apresentar a exceção de pré-executividade, requeira o efeito suspensivo. Então, anote isso aí, isso é importante. É possível que o executado, excepcionalmente, ao apresentar a exceção de pré-executividade, requeira o efeito suspensivo. Ok? Agora observe. A maioria da doutrina e a maioria da jurisprudência diz que para ter efeito suspensivo, a execução tem que estar garantida. Tá? Isso para os embargos à execução é expresso. Isso para a impugnação ao cumprimento de sentença é expresso. E aí uma parte da doutrina vem e diz assim, bom, se para ter efeito suspensivo a defesa tradicional, os embargos e a impugnação, precisa de penhora, de depósito ou de caução, ou seja, precisa que a execução esteja garantida, para a exceção de pré-executividade também há necessidade de prévia garantia para dar o efeito suspensivo, para parar a execução. Então, a maioria da doutrina diz isso, e a jurisprudência tem que ter uma garantia do juízo para o efeito suspensivo. E aí, basta a garantia do juízo? Não, tem que ter os requisitos aqui, ó. Tem que ter um requerimento expresso por parte do executado, um requerimento expresso do efeito suspensivo. Tem que requerer expressamente, como um tópico da exceção de pré-executividade, do efeito suspensivo. Tem que fazer o pedido expressamente, senão o juiz não vai suspender a execução. Tem que ter um pedido expresso do executado. Depois, tem que ter a relevância da matéria que está sendo apresentada, ou seja, essa matéria de defesa que está sendo apresentada na exceção de pré-executividade, ela é uma matéria de defesa relevante, há uma probabilidade do direito, há uma probabilidade dela ser acolhida pelo juiz, ela é relevante, ela vai levar à extinção, à redução da execução, ela tem que ser uma matéria relevante. E tem que haver perigo da demora, prejuízo ao executado. Olha, se essa execução prosseguir, haverá um prejuízo ao executado. O executado não vai conseguir cumprir uma outra obrigação, o executado não vai conseguir cumprir o pagamento dos seus fornecedores, o executado não vai pagar os seus funcionários, o executado vai sofrer um prejuízo, não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir adquirir as coisas. Enfim, tem que demonstrar aqui, no caso concreto, um perigo da demora. E, como eu disse, para a maioria da doutrina e da jurisprudência, tem que ter prévia garantia do
juízo. Ó, são basicamente os mesmos requisitos para a suspensão da execução, efeito suspensivo dos embargos à execução e da impugnação ao cumprimento de sentença. Requerimento expresso, probabilidade do direito, perigo da demora e garantia prévia. Probabilidade do direito e perigo da demora, isso lembra alguma coisa, né? Isso lembra a tutela provisória, tá? Isso lembra a tutela, os requisitos da tutela provisória. Os requisitos da tutela provisória na execução servem para dar suspensão à execução em razão da defesa apresentada pelo executado. Para dar efeito suspensivo à defesa do executado, o código exige probabilidade do direito e perigo da demora, tá? Os mesmos requisitos da tutela provisória lá da fase do conhecimento. Na execução é para dar efeito suspensivo diante da defesa do executado. Agora veja o que eu vou dizer aqui. Uma parte da doutrina e da jurisprudência entende não ser preciso que haja prévia garantia do juízo para dar efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, efeito suspensivo à execução diante da exceção de pré-executividade, tá? Bastando a relevância da matéria, da argumentação, a probabilidade do direito ou o perigo da demora. Parte da doutrina e da jurisprudência entende que não é necessário uma prévia garantia do juízo, ok? Mas é minoritário. A maioria entende que sim, tem que ter a prévia garantia do juízo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o procedimento da exceção de pré-executividade. Procedimento, passo a passo. Como que acontece? É simples. A exceção de pré-executividade é muito simples. Haverá uma petição simples do executado, instruída com a prova pré-constituída, e nessa petição simples ele pode requerer também o efeito suspensivo. Bom, ele protocoliza essa defesa no curso do processo de execução. É endereçado ao juiz da execução. E aí? Bom, aí o juiz vai analisar qual foi a matéria de defesa alegada. Ele tem que alegar uma matéria de ordem pública que o juiz poderia conhecer de ofício ou uma defesa cujos fatos são pré-constituídos por provas. Ok? O juiz analisa isso. O juiz lê a exceção de pré-executividade para constatar qual foi a matéria de defesa apresentada. Aí, diante disso, o juiz pode assumir 3 posturas. O juiz... Não, ainda não. O juiz pode assumir 2 posturas. O juiz recebe o pedido de exceção de pré-executividade porque é admissível. O juiz entende, essa matéria aqui é de ordem pública e tem prova pré-constituída. O juiz entende, aqui a exceção de pré-executividade está ok. Diante disso, o juiz vai intimar o exequente para se manifestar. Porque ele admitiu a exceção de pré-executividade. Admitiu, ele ainda não conheceu a matéria. Ele só analisou e falou, aqui é a matéria de ordem pública mesmo, aqui tem prova pré-constituída. Ele admite a defesa. Ou o juiz pode não admitir a defesa. Ele vai entender que essa matéria precisa de instrução probatória. Ou ela não está aprovada de forma pré-constituída. Se precisa de dilação probatória, ou se não está aprovada com prova pré-constituída, o juiz vai dizer, eu não vou receber essa defesa aqui não pode ser por exceção de pré-executividade. O meio de defesa é inadequado, é inadmissível. Então, ele não recebe a exceção de pré-executividade. Se o juiz não recebe a exceção de pré-executividade, ele entende que aquela matéria não pode ser alegada por exceção de pré-executividade, cabe ao executado apresentar agravo de instrumento, porque o pedido dele não foi recebido pelo juiz. É uma decisão. O juiz decidiu, o juiz da execução decidiu que não cabe exceção de pré-executividade aqui. E se não cabe, ele decidiu que não cabe. Logo, isso é possível de ser questionado por agravo de instrumento, o executado vai entrar com o recurso de agravo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o juiz leu os argumentos da defesa, entende que é uma matéria de ordem pública ou fática pré-constituída, com prova pré-constituída. O juiz recebe a exceção de pré-executividade e determina a intimação do exequente. O exequente tem direito de manifestar efetivo contraditório na execução. Então, o juiz vai intimar o exequente para manifestar em contraditório. Professor, qual é o prazo para que o exequente manifeste sobre a exceção de pré-executividade em contraditório? O prazo determinado pelo juiz. Mas o juiz não determinou prazo nenhum no despacho. O juiz apenas despachou do seguinte modo.
Intime-se o exequente para manifestação sobre a petição de folhas tal do executado. Não concedeu um prazo específico. Se o juiz intima o exequente sem prazo para manifestar sobre a exceção, o prazo será de 5 dias. Prazo subsidiário do CPC, 5 dias, tá? Então, ou vai ser o prazo concedido pelo juiz, se o juiz não conceder prazo nenhum, será de 5 dias. E aí? Aí o exequente manifesta sobre a defesa, impugna a defesa. O exequente vai manifestar lá sobre a defesa do executado. E depois? Bom, depois o processo vem concluído para o juiz. E o juiz vai decidir a exceção de pré-executividade. Não cabe produção probatória, o incidente é muito simples. Executado apresenta a defesa, juiz recebe, exequente manifesta, contraditório. O processo vem concluído para o juiz decidir. É muito simples o procedimento, já que não cabe nenhuma instrução probatória. Bom, quando o juiz vai decidir a exceção de pré-executividade, é possível 3 posturas do juiz. 3 posturas do juiz diante da decisão da exceção de pré-executividade. Vamos a ela. A primeira, o juiz defere o pedido, né, de defesa e extingue a execução. Ele acolhe. Acolhe a matéria de defesa e extingue a execução. Ele reconheceu a prescrição, ele reconheceu o pagamento, ele reconheceu alguma matéria de defesa que foi apresentada que agora extingue a execução. Bom, se o juiz extingue a execução, acolhendo a exceção de pré-executividade, esse pronunciamento do juiz é uma sentença, porque põe fim à fase executiva. Se põe fim à fase executiva, é sentença. Como o juiz extinguiu a ação de execução por sentença, cabe honorários advocatícios em favor do advogado do executado, que apresentou a exceção de pré-executividade. Então, o juiz vai prolatar uma sentença de mérito, extinguindo a execução, porque a defesa foi acolhida, e essa sentença impõe sucumbência ao exequente. O exequente vai ser condenado a pagar honorários advocatícios em favor do advogado do executado. Qual é os honorários? 10% do valor da execução. 10% do valor da execução atualizado. É os honorários do advogado do executado por ter extinto a execução por exceção de pré-executividade. Como houve uma sentença que extinguiu a execução, cabe recurso de apelação. O exequente pode apelar porque ele é sucumbente e aqui estamos diante de uma cognição exauriente. Se transitar em julgado, faz coisa julgada. Ok? Faz coisa julgada, transita em julgado, aquilo se torna imutável. Imutável. Extinguiu a execução, transitou em julgado, já era. Já era coisa julgada. Muito bem. Pode acontecer que o juiz, quando vai analisar o pedido da exceção de pré-executividade, quando ele vai analisar a defesa, ele não acolhe a defesa. Nesse caso, ele indefere o pedido de exceção de pré-executividade. Bom, se ele não acolhe a defesa, a execução prossegue. Como a execução prossegue, esse pronunciamento do juiz é uma decisão interlocutória. Agora não é sentença. Agora é decisão interlocutória. Ele não acolheu a exceção de pré-executividade. Ele disse que o executado não tem razão. Ele indefere a exceção de pré-executividade, a execução prossegue. Se a execução prossegue, esse pronunciamento do juiz é uma decisão. Não cabe aqui honorários advocatícios em favor do advogado exequente. Não cabe por quê? Porque os honorários do advogado exequente já foram lá colocados no início da execução e a execução está prosseguindo. Ele vai ter os honorários dele lá na frente. Como a defesa não foi acolhida na exceção de pré-executividade, ele não tem um novo honorário isso aqui, porque é uma defesa incidente, tá? É uma defesa incidente nessa decisão interlocutória. Cuidado, hein? Cuidado, que é erro grosseiro você entender que esse pronunciamento do juiz é sentença. Não é sentença porque o processo de execução prossegue. Se o processo de execução prossegue, o pronunciamento do juiz é decisão. Decisão. E o recurso por parte do executado, que ele que sucumbiu, né? Ele perdeu a exceção de pré-executividade. O recurso do executado diante do indeferimento da exceção de pré-executividade, o recurso é o agravo de instrumento. Agora já não é apelação, agora é agravo de instrumento. É uma decisão que o juiz concedeu no curso da execução, afastando a exceção de pré-executividade. A execução vai prosseguir? Decisão. Decisão agravo. Agravo pelo executado. Não cabe honorários aqui.
Aqui também é cognição exauriente. Se essa matéria alegada na defesa for mantida pelo tribunal, faz coisa julgada, tá? Faz coisa julgada e se torna imutável. Terceira postura que pode acontecer no caso concreto. O juiz não extinguiu a execução, não acolheu a defesa totalmente. O juiz também não afastou totalmente a exceção de pré-executividade. Não manteve, né, a execução. Na terceira postura possível, nesse caso concreto, é acolher parcialmente a matéria de defesa. Terceira postura que é possível aqui, deixa de decidir o pedido, ou ele acolhe parcialmente. Então vamos fazer primeiro, se ele, deixa eu complementar isso aqui então. A terceira possibilidade aqui foi feita uma exceção de pré-executividade e o juiz acolhe parcialmente a defesa. Se o juiz acolhe parcialmente, isso significa que a execução vai prosseguir. Se a execução vai prosseguir, é decisão, não é sentença. E sobre aquilo que foi acolhido parcialmente, cabe honorários. Então imagine assim, imagine que está sendo agora uma execução de 100 mil. E eu apresento uma exceção de pré-executividade alegando excesso de execução. Eu digo, não, essa execução está excessiva. Ele não tem direito a 100 mil, ele tem direito a 50 mil. E o juiz acolhe essa defesa. Bom, a exceção foi parcialmente acolhida. Como a execução vai prosseguir por 50 mil reais, esse pronunciamento do juiz é decisão e cabe recurso de agravo. Cabe recurso de agravo. E aqui tem honorários. Honorários proporcionais àquilo que foi acolhido na defesa. Que é o que está aqui, ó, nesse asterisco. Se o deferimento da defesa for parcial, com a mera diminuição objetiva da execução, vai continuar a execução. Se vai continuar a execução, o recurso é o agravo. E dessa decisão do juiz que acolheu parcialmente a matéria de defesa, cabe honorários advocatícios no proveito econômico, tá? Proveito econômico aqui, aquilo que foi acolhido de defesa tem honorários. STJ pacífico nesse sentido, ó. STJ, julgada procedente em parte a exceção de pré-executividade, os honorários do advogado são devidos na medida do respectivo proveito econômico. Então eu aleguei excesso de execução. O juiz acolheu? Acolheu. Então eu fui parcial, eu venci. Só que a execução vai prosseguir. Menos, em valor menor, mas vai prosseguir. Então esse pronunciamento do juiz é decisão, o recurso é o agravo e tem honorários proporcional. Ok? Muito bem. A terceira postura do juiz. A terceira postura do juiz é: o executado apresentou a exceção de pré-executividade, o juiz deixa de decidir sob o fundamento de que aquela defesa precisa de produção de prova e, portanto, não pode ser conhecida por exceção de pré-executividade. Ele não conhece a matéria de defesa. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade é o meio inadequado para apresentar aquela matéria de defesa. Quando o juiz faz isso, ele está prolatando uma decisão. Ele está dizendo, olha, essa defesa não pode ser apresentada por exceção de pré-executividade, a execução vai prosseguir. Se a execução vai prosseguir, o pronunciamento é decisão. Isso não gera honorários advocatícios em favor do advogado do exequente, e essa matéria de defesa pode ser apresentada por uma outra forma, né? Por uma outra possibilidade, como, por exemplo, uma ação autônoma. Se for o caso, ainda dá tempo, né? Se ainda está no prazo, um embargo à execução, ele pode apresentar essa matéria de defesa pelo meio adequado, mas não aqui, por exceção de pré-executividade. Ok? São as três posturas que o juiz pode adotar. Agora, quando o juiz adota essa terceira, ele diz, ó, essa matéria não pode ser alegada por exceção de pré-executividade, isso é uma decisão, cabe agravo, e a matéria pode ser apresentada numa ação autônoma ou num outro meio de defesa que não há coisa julgada, claro. Ok? Muito bem. O procedimento é esse. É bem simples. Agora, cuidado, tá? Até alguém comentou isso no comecinho da nossa aula de hoje, um exemplo prático. Cuidado quando você apresenta uma exceção de pré-executividade lá no começo do processo de execução, para evitar uma penhora, por exemplo. E o juiz possa confundir essa exceção de pré-executividade com embargos à execução. Cuidado. Por quê? Porque você pode estar no prazo dos embargos à execução e apresentar uma exceção de pré-executividade. E o juiz conheceu o seu pedido como
embargos à execução. E se você apresentou só a matéria que seria da exceção, o juiz vai considerar preclusa as outras matérias que você poderia ter apresentado por embargos à execução. Então, cuidado ao apresentar exceção de pré-executividade lá no comecinho do processo, porque o juiz pode entender que ali é o embargos à execução. E aí esgotar ali, né, você ficar precluso em relação às outras matérias de defesa. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, para a gente ir para a parte final da nossa aula, de matérias práticas de defesa por meio de exceção de pré-executividade. Que tipo de matéria você pode apresentar na prática aqui para a exceção de pré-executividade, né? Como nós vimos, matérias que visam obstar o prosseguimento da execução. Qualquer matéria de defesa que vai obstar a execução. Como, por exemplo, né, você pode apresentar a impugnação do título no seu aspecto formal, né? Certeza, liquidez, exigibilidade, vícios da execução, vícios dos próprios atos executivos. Qualquer matéria que o juiz poderia conhecer de ofício e qualquer matéria defensiva com prova pré-constituída. Agora eu preciso fazer aqui uma observação. E é importante. Eu posso apresentar qualquer matéria que vai questionar formalmente o título executivo. Mas eu não posso, por exceção de pré-executividade, questionar a matéria de fundo do título executivo. A matéria que deu causa ao título executivo. Essa matéria que deu causa ao título executivo não pode ser alegada em exceção de pré-executividade. Ela tem que ser alegada em embargos à execução. Então vamos imaginar assim. Vamos imaginar que a doutora Renata Lapastina entra com uma ação de execução contra mim, fundamentada num título executivo extrajudicial, fundamentada num cheque. E eu agora quero apresentar uma matéria de defesa numa exceção de pré-executividade, alegando que aquele cheque que fundamenta a execução ele não tem causa jurídica. Eu não fiz nenhum negócio com a Renata Lapastina. Ou o negócio que eu fiz com ela foi um negócio desfeito, foi nulo, foi um negócio que acabou não se concretizando, mas ela tinha um título e está se aproveitando do título agora para entrar com uma execução contra mim. Ou eu dei um cheque em garantia de alguma coisa e eu paguei essa coisa e agora ela está executando o cheque. Se eu quiser entrar no fundo, se eu quiser entrar na questão do negócio jurídico, aquilo que deu causa ao título, isso não pode ser alegado em exceção de pré-executividade. Tá? Isso tem que ser alegado por embargos à execução. Ou através de uma ação autônoma, uma ação declaratória de nulidade do título. Pode ser também uma ação autônoma. Mas eu não posso alegar isso em exceção de pré-executividade. Eu não posso discutir o fundo do título. A causa do título. A questão fática que deu ensejo ao título. Isso, por exceção, é complicadíssimo. Teria que ter uma prova muito pré-constituída disso tudo, né? E normalmente você não vai ter essa prova, a não ser que você tenha produzido numa probatória autônoma. E ainda assim vai ficar complicado, porque vai ser uma prova ali muito restrita, né? Não vai ter uma ampla instrução probatória. Então vai ficar complicado isso por exceção de pré-executividade. Ok? Agora, eu posso questionar os vícios formais do título. A assinatura do cheque não é minha, o cheque não está vencido, ilegitimidade de partes, questões formais da existência, da certeza, né? Certeza e existência, da exigibilidade, da liquidez, né? Isso sim, isso pode. Eu estou questionando o título formalmente. O título é nulo, o título é falso. Aí ok, aí é possível, tá? Por exceção de pré-executividade, mas sempre por prova pré-constituída. Se eu estou alegando que a assinatura do título é falsa, eu tenho que ter uma prova pré-constituída da falsidade da assinatura. Por exceção de pré-executividade seria possível. Tá? Muito bem, alguns exemplos aqui que eu trago, ó, que podem ser alegados por exceção de pré-executividade. Matérias relacionadas às condições da ação. Então vamos lá. Vamos pôr isso na prática. Condições da ação. Ilegitimidade de partes para figurar no polo passivo da execução. É possível alegar isso por exceção de pré-executividade? Sim. Ilegitimidade de partes é uma das condições da ação, isso é matéria de ordem pública, isso pode ser alegado por exceção de pré-executividade. Quer ver só? Olha a jurisprudência nesse sentido, né? O exequente coloca no polo passivo da execução a pessoa jurídica devedora que está no título e o sócio, só que o sócio não está no título. E ele coloca o sócio sem desconsideração da personalidade jurídica. Bom, nesse caso, o sócio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Teria que ser só a pessoa jurídica. Então, aqui eu posso apresentar essa matéria de defesa por exceção de pré-executividade.
Esse julgado do TJMG reconhece exatamente isso. Nas execuções de título extrajudicial, regulada pelo CPC, a pretensão do redirecionamento da execução em desfavor de pessoas jurídicas e sócios não devedores originariamente atrai a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso concreto, não teve o incidente. No caso concreto, o sócio é parte ilegítima para figurar na execução. Pode ser alegada essa matéria por exceção de pré-executividade. Considerando que o recorrente, apesar de não figurar como avalista ou codevedor no negócio jurídico que ampara a execução, ele não era avalista, não era fiador, o sócio, e ele foi incluído no polo passivo da execução contra a pessoa jurídica. TJMG reconheceu que ele é parte ilegítima e que, portanto, ele tem que sair da execução, acolheu essa matéria de defesa por exceção de pré-executividade. Um exemplo prático aqui de falta de condições da ação. Olha a outra. Execução ajuizada contra executado que faleceu antes do ajuizamento da execução. Execução proposta após a morte do exequente. Aqui não tem choro, não tem vela, não dá para suceder, não dá para transferir o morto pelos herdeiros, porque quando a ação foi ajuizada, o executado já era morto antes do ajuizamento da execução. Então imagine que eu tenho um título emitido, um título de crédito. Eu emiti um cheque e dei de garantia para a doutora Renata Lapastina. Depois de um tempo, eu morro. E a doutora Renata Lapastina, depois da minha morte, entra com uma ação de execução contra mim, amparada nesse título executivo. Pronto. Aqui, não vai ser eu, né? Porque eu vou estar morto. Mas os meus sucessores, alguém vai constituir uma defesa ali me representando e vai alegar ilegitimidade de partes, nulidade da execução, já reconhecido pelo STJ nesse sentido. Execução ajuizada contra executado que faleceu antes do ajuizamento da execução. Porque se eu tivesse falecido no curso da execução, aí sim haveria uma sucessão processual. Eu, morto, seria sucedido pelos meus herdeiros. Aí ok, mas nesse caso não. A execução foi ajuizada depois da minha morte. Depois da minha morte não dá, tá? Execução proposta após a morte, aqui era do exequente. Pode ser tanto do exequente quanto do executado, tá? Execução ajuizada contra a pessoa falecida. Não cabe habilitação e a execução é nula. STJ, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo interno, no recurso especial. 1.886.398, julgamento do dia 13 de dezembro de 2021. Julgado recente, vai fazer um ano. Mas o STJ já reconheceu que a ação ajuizada contra a pessoa já morta é nula de pleno direito. Basta uma exceção de pré-executividade aqui para extinguir a execução. Esse falecimento pode ser tanto do exequente quanto do executado. O exequente vai ser mais difícil, mas pode ser de ambos. Nulidade do título. Vou dar exemplos aqui de matéria de defesa de nulidade do título. Nulidade formal aqui. Vai ter um vício formal nesse título que vai causar a nulidade. Olha só. Primeiro aqui. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contribuições extraordinárias de condomínio. Vícios formais ocorridos na convocação e na votação da Assembleia, que deliberou sobre a questão. Nulidade do título executivo, extinção da execução. Aqui foi por embargos, mas poderia ser plenamente por exceção de pré-executividade, porque a matéria aqui é matéria de ordem pública. Olha só, eu moro num condomínio. Todo mês eu tenho que pagar aqui o condomínio onde eu moro. Muito bem. Pode acontecer, como sempre acontece, que o condomínio faça uma assembleia onde haverá uma votação para a instituição de uma despesa extraordinária dos condôminos. Troca de sistema de segurança da portaria, manutenção da iluminação, pintura de fachada de prédio, sei lá, alguma despesa extraordinária aí. E isso vai ser imposto por uma assembleia constituída para que todos os condôminos arquem com um valor por mês em relação a isso, a essa despesa extraordinária. Bom, se isso é aprovado em assembleia e eu, condômino, não pago, a ata da assembleia é um título executivo. O condomínio vai entrar com uma ação de execução contra mim, por eu não ter pago aqui as despesas ordinárias ou extraordinárias estabelecidas em assembleia. Qual que é uma matéria de defesa que eu, executado, posso tomar no caso concreto? Eu posso dizer assim, olha, esse título executivo que o condomínio tem contra mim, por eu não estar pagando essa despesa extraordinária, esse título é nulo. Nulo por quê? Porque o condomínio
não seguiu as regras do condomínio para a convocação da assembleia. Lá nas regras internas do condomínio, no regimento interno ou na convenção do condomínio, fica estabelecido que as assembleias extraordinárias, o condômino tem que ser intimado por carta, com pelo menos 10 dias de antecedência da reunião marcada, da assembleia marcada. E eu, condômino, não fui intimado por carta. Eu fui intimado por e-mail. Eu fui intimado por WhatsApp. E foi com menos de 10 dias de antecedência à data da assembleia. Então, há uma nulidade aqui no título. Isso é uma nulidade. O título é nulo. Eu alego isso em exceção de pré-executividade. Então, é muito importante, se você advoga em favor de condômino que tem dívidas do condomínio, você analisar esse título, se ele foi constituído de forma válida, seguindo as regras da convenção do condomínio, do regimento interno do condomínio. É muito comum ter nulidade dessas assembleias. O executado, ele pode alegar isso, né? A nulidade do título por não ter respeitado aí as regras condominiais quanto às assembleias. Aí o título é nulo. Título nulo, matéria de ordem pública, pode ser alegada por exceção de pré-executividade. Outro problema aqui relacionado à nulidade do título. Esse aqui é bem interessante. Não sei se vocês conhecem esse caso aqui. Esse caso aqui foi o seguinte. Havia um contrato de locação. Locador, locatário. O locatário estava inadimplente em alguns meses do contrato de locação. Olha o que aconteceu. O locador morreu. O locador morreu no curso do contrato de locação. O que aconteceu nesse caso concreto? Esse locador, ele tinha 3 herdeiros, 3 filhos. Os filhos sucederam o locador. 2 dos filhos, diante da morte do pai, 2 dos filhos se reuniram com o locatário e fizeram um acordo. Senhor locatário, vamos fazer o seguinte, nós queremos aqui, vai abrir o inventário do meu pai, nós queremos esse imóvel de volta, né, a posse de volta aqui para a família. Nós vamos perdoar a sua dívida que você tem do aluguel, dos meses do aluguel, e você sai do imóvel. Fizeram um acordo. O locatário assinou o acordo e os 2 filhos do locador também formalizaram esse acordo por escrito. O terceiro filho, que não participou do contrato, do acordo firmado, o terceiro filho falou assim, não, eu não concordo com a isenção do pagamento do valor do aluguel em atraso, né? Com a remissão, o perdão da dívida do aluguel. E como eu, herdeiro, não participei do acordo, eu vou entrar com uma ação de execução contra esse locatário. Entrou uma ação de execução contra o locatário. Bom, o que o locatário alegou na sua defesa em exceção de pré-executividade? Nulidade do título executivo. O contrato de locação aí é nulo para a cobrança desse aluguel. Nulo por quê? Olha só que interessante. Quando estamos diante de um contrato de locação em que há pluralidade de sujeito ativo, locador, ou de sujeito passivo, locatário, quando há pluralidade, há solidariedade. O contrato de locação tem a lei de locação, no seu artigo 2º, ela diz que a relação obrigacional no contrato de locação, ela é solidária entre as partes. Entre o locador, se tiver mais de um, e os locatários, se tiver mais de um. A obrigação é solidária. E se a obrigação é solidária entre os locadores, que são os filhos dele agora, que sucederam o falecido, se um dos locadores, um dos filhos, fez o acordo e remiu a dívida, deu perdão da dívida, essa remissão se estende aos outros locadores, os outros herdeiros, porque há solidariedade entre eles, como haveria também se tivesse mais de um locatário. Portanto, como houve o acordo com um dos locadores, esse acordo produz efeito em relação a todos. Cabe agora ao filho que não fez o acordo entrar com direito de regresso com relação ao outro que fez e requerer a parte dele. Mas isso é um problema deles. Isso é um problema dos locadores, filhos. O locatário, diante de uma relação solidária ali, que é a do contrato de locação, ele está isento da obrigação.
pela remissão concedida por um dos locadores, um dos herdeiros. Se estende a todos. Então foi isso que ele alegou. Olha só. O locatário, olha aqui, ó, deixa eu ler o acordo aqui para vocês entenderem. Título executivo extrajudicial, contrato de locação, o locador falece. Herdeiros do locador ficaram em condomínio. Então, herdeiros condôminos. Pluralidade de locadores. 3 herdeiros fazem um acordo para o locatário entregar o bem e perdoam a dívida dos aluguéis inadimplidos. Um herdeiro não participa do acordo e não concorda com a remissão da dívida, com o perdão da dívida. Esse herdeiro ajuiza uma ação de execução para a cobrança dos valores do aluguel inadimplido. Houve aqui, no caso, o embargo da execução, mas poderia ser também uma exceção de pré-executividade. Por quê? Porque a matéria aqui é de ordem pública, nulidade do título. Os valores, para a extinção, havendo pluralidade de locadores, todos os locadores são legalmente solidários, artigo 2º da Lei de Locação. Sendo solidariedade ativa, é possível que a dívida inteira seja remitida por apenas um dos credores, conforme o artigo 272 do Código Civil. A remissão da totalidade da dívida independe da anuência de todos os credores solidários. Na execução por título extrajudicial, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação. A execução aqui é nula, né? Pois não há título e não existe execução sem título. Diante da remissão da dívida, não tem mais título. Se não tem mais título, não pode ter execução. A execução é nula de pleno direito. Pode ser apresentado isso em exceção de pré-executividade? Sem dúvida nenhuma, nulidade do título. Outra aqui, ó. Ação de execução de título extrajudicial, exceção de pré-executividade, ausência de liquidez do título. Agora o vício é de liquidez. Matéria de ordem pública. Preclusão não ocorrência. Execução lastreada em contrato de abertura de crédito, contrato bancário, não rotativo, em conta corrente. Incidência da súmula 233 e 258 do STJ. A liquidez do título executivo é matéria de ordem pública, de modo que não há falar em preclusão. Nos termos do enunciado da súmula 233 e 258 do STJ, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da abertura da conta corrente, não é título executivo. E a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Na imputação do ônus sucumbencial, deve levar em consideração o princípio da causalidade, extinguiu aqui a execução por ausência de liquidez. Nesse caso, tinha um contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente e, para garantia desse contrato, uma nota promissória. Nenhum dos dois constitui título executivo. Não há liquidez. Portanto, se o título não tem o atributo da liquidez, a execução é nula. Matéria de ordem pública, isso pode ser apresentado por exceção de pré-executividade. Vícios, agora, que causam a nulidade da execução ou a nulidade de um ato da execução. Inclusive, nós vamos fazer uma aula exclusiva sobre nulidades da execução ou dos atos da execução. Mas aqui eu trago alguns exemplos. Ó, nulidade de ato processual, ato da execução. Aqui, ação de execução por título extrajudicial ou judicial, bem penhorado, então a nulidade vai ser da penhora. Bem penhorado levado à asta pública, alegação de nulidade do edital por falta de indicação da existência de constrição sobre o imóvel e vício relativo à avaliação do imóvel. O que aconteceu aqui? Tinha um imóvel penhorado. Esse imóvel foi levado à asta pública. No edital de publicação da asta pública, não constou que este imóvel tinha uma hipoteca, uma constrição judicial. O ato da venda é nulo. Houve aqui a nulidade do edital e, portanto, a nulidade da venda realizada posteriormente, tá? Nulidade, vícios apontados no edital de publicação da asta pública. Isso vai levar à nulidade do ato processual, alienação, né, em asta pública. Uma outra aqui, ó. Edital foi publicado sem observar o prazo de 5 dias. O Código de Processo Civil diz que o edital tem que ser publicado com pelo menos 5 dias de antecedência à data do leilão. Não foi. Foi publicado com menos de 5 dias de antecedência. Nulidade da arrematação. Nulidade do ato processual. Isso pode ser alegado por exceção de pré-executividade, uma matéria de ordem pública. Ok? Agora, nulidade não do ato. Nulidade da própria execução. Citação. Citação na execução. Olha aqui. Ação de cobrança
que já foi convertida em cumprimento de sentença. Alegação de nulidade processual da citação. Citação por carta, pessoa física. Aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide. Tratando-se de ato personalíssimo, é nula a citação por carta endereçada à pessoa física, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide. Nulidade processual absoluta. Então imagine que eu estou sendo demandado numa ação de cobrança. Eu, pessoa física, Alessandro. O carteiro entrega a carta de citação por um terceiro. Esse terceiro assina. E essa carta é juntada no processo de conhecimento, e o juiz considera o Alessandro citado, eu sou réu, e o processo prossegue. Teve uma sentença transitou em julgado, transformou em cumprimento de sentença. Quando transforma em cumprimento de sentença, eu não estou sabendo ainda, dessa ação. Quando se transforma em cumprimento de sentença, há um cispajude na minha conta, e agora minha conta é bloqueada. Agora eu tomei conhecimento. Que eu já tive uma ação ajuizada de cobrança, já transitou em julgado, e agora já estou no cumprimento de sentença. E o meu dinheiro foi bloqueado. O que eu vou alegar? Nulidade da minha citação. A carta não foi entregue para mim. A carta foi entregue por um terceiro. Eu nem sabia, tanto que eu fui réu no processo de conhecimento. E essa é a única matéria, que eu, executado agora, posso alegar de vício do processo de conhecimento, da ação de cobrança. Tá? Nulidade aqui da citação. Vai anular tudo. Vai anular tudo. Excesso de execução. Excesso de execução é matéria de ordem pública. Pode ser conhecida de ofício pelo juiz, pode ser alegado em qualquer momento, intimado o devedor para manifestar sobre a atualização do demonstrativo de débito pelo credor. Trago aqui várias jurisprudências do STJ no sentido de que excesso de execução ele é matéria de ordem pública e pode ser apresentado no curso da ação por exceção de pré-executividade. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado para se estipar o excesso. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo. STJ, RESP 1.608.052 do Rio Grande do Sul, julgamento do dia 7 de outubro de 2019. Eu só preciso fazer aqui uma observação quanto ao excesso de execução. Toda vez, olha isso, toda vez que o exequente apresenta a planilha de cálculo, o executado tem que ser intimado para manifestar sobre o cálculo apresentado pelo exequente. E ele vai ter o prazo aqui para impugnar o cálculo. Então, o exequente apresentou o cálculo, o executado é intimado para opor-se. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que teve lá a dívida ajuizada, chegou num determinado momento do curso da execução, que o exequente vai lá e atualiza a dívida. Passou o prazo para pagamento voluntário, no cumprimento de sentença, o executado não paga voluntariamente, o exequente vai atualizar o débito, vai incidir a multa, vai incidir os honorários, ele apresenta um novo demonstrativo de débito. Quando ele apresenta um novo demonstrativo de débito, o executado é intimado. E ele não impugna a atualização. E a execução prossegue sobre aquele valor que está no demonstrativo de débito. Ah, mas ele não impugnou, professor, ele foi intimado e não impugnou. Ele vai poder impugnar em qualquer momento agora? Não, agora teve preclusão. Ele foi intimado para manifestar sobre a atualização da dívida e não impugnou. A execução prosseguiu. Chegou lá na frente, o exequente vai apresentar um novo cálculo. Desse novo cálculo, ele vai ser intimado novamente. Agora ele pode impugnar novamente. Ah, mas ele pode agora impugnar o primeiro cálculo? Não, o primeiro já foi. Ele vai ter que impugnar o segundo, porque ele foi intimado do segundo. Ah, ele não impugnou o segundo. A execução prosseguiu. Chegou lá na frente, teve uma nova atualização da dívida. Então, ele vai ter que ser intimado novamente. Dessa nova intimação da dívida, ele tem que impugnar. Ele impugnou? Beleza. Mas ele pode impugnar as outras duas anteriores? Não, as outras duas anteriores teve preclusão. Senão, vira um balaio de gato isso. Tá? Então, o STJ é tranquilo nesse sentido. Tá? Toda vez que há um excesso de execução, e esse excesso de execução pode ser identificado de plano, sem necessidade de uma prova pericial, sem necessidade de uma grande instrução, isso pode ser feito por exceção de pré-executividade. Ok? Agora, olha isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar o meu slide. Por que eu não estou conseguindo passar o meu slide para cá? Deixa eu tirar isso daqui. Toda vez que a parte exequente apresenta uma nova planilha de cálculo do crédito exequendo, deve a parte executada ter a oportunidade de se manifestar, inclusive com a alegação de excesso de execução no prazo de 15 dias, por meio de simples
petição, ok? Isso é o que está no 525, parágrafo único do CPC. Agora, essa impugnação vai ser desse cálculo, não vai poder ser lá do cálculo originário, vai ser do último, onde ela foi intimada. Muito bem. Tem aquela tabelinha aqui que eu sempre trago, vai estar no material aqui, tabelinha de atualização. Não sei se está atualizado esse link aqui, mas se não tiver, eu atualizo depois no nosso material. É uma tabela de atualização da dívida, para você identificar quando há excesso, quando não há termo inicial e final de juros e correção monetária, dependendo do título, tá? Eu vou atualizar aqui, porque esse link não tá atualizado. Eu vou até depois, antes de mandar o mapa mental para vocês, mudar isso aqui, para atualizar a tabela aqui também. Outra matéria que pode ser alegada por exceção de pré-executividade, pagamento. Pagamento sempre pode ser apresentado como matéria de exceção de pré-executividade. Trago jurisprudência nesse sentido, tá? Pagamento. Então tem uma jurisprudência aqui do TJMG sobre pagamento e também empenhorabilidade de bens. Toda matéria relacionada à empenhorabilidade de bens é matéria de ordem pública, pode ser alegada por exceção de pré-executividade. Muito bem. Nós vamos ter, como eu disse, uma aula específica sobre nulidade da execução. Nulidade da execução. A nulidade da execução vai ser porque o título é nulo, ou porque algum ato do processo é nulo, ou porque o próprio processo de execução é nulo. Então, nós vamos analisar ainda, de forma mais específica, as nulidades do processo de execução. Mas, claro, né, nulidade é matéria de ordem pública, nulidade pode ser apresentada por exceção de pré-executividade. Eu já poderia, inclusive, trazer essa aula para hoje, mas ficaria muito extensa. Seria uma aula aqui, onde eu vou falar das ideias gerais das nulidades no processo de execução, o procedimento das nulidades da execução e 5 principais causas de nulidade na execução. Vício de citação na execução, vamos falar sobre isso. Penhora de bem imóvel do executado com não intimação do cônjuge, isso leva à nulidade da execução. Não intimação do cônjuge, quando é designada a asta pública, o leilão. Não observância dos prazos de publicação de editais. Penhora de bens adquiridos, penhora de bens imóveis onde há condôminos e os condôminos não são intimados. E, por fim, temos também nulidade por vícios no próprio título executivo. Então, como vai ser uma aula, né, um conteúdo que é extenso, se a gente colocar tudo hoje, vai ficar muito cansativo. Vamos fazer uma aula ao vivo específica também sobre esse assunto. Agora, como nós estamos falando de exceção de pré-executividade, claro, qualquer matéria que vai levar à nulidade da execução pode ser apresentada por exceção de pré-executividade. Fazemos uma aula primeiro do meio de defesa, a exceção de pré-executividade, depois analisamos a matéria de defesa, a própria nulidade dita, né? As causas de nulidade no processo de execução. Ok? Maravilha? Deixa eu aqui, tem pessoas já aqui, eu vi o doutor José Maurício com a mão levantada, o doutor José Antônio Pinho também, a própria Renata Lapastina, então todo mundo com a mão levantada aqui para a gente já começar a responder as dúvidas. Só vou interromper o compartilhamento aqui, que daí eu consigo ver melhor todo mundo e consigo também acompanhar aqui o chat, tá bom? Vamos lá. O doutor José Maurício, acho que foi o primeiro, né, a levantar a mão. Tá com a palavra, doutor José Maurício. Vou pedir só para o pessoal da AVA liberar o microfone para ele. Nós vamos ter aí 50 minutos para responder as dúvidas, né? Acho que vai dar tempo de atender aí todo mundo. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Então, o professor consegue ouvir bem? Sim. Então, a pergunta é a seguinte. Assunto de garantia de obras. Houve uma sentença condenando a incorporadora para fazer a reconstituição ao que foi entregue originalmente. Acontece que o próprio condomínio decidiu que teriam que ser feitas obras. Como é que podemos bloquear a execução? Bom, o título é uma sentença que determinou que obrigação de fazer e deu lá um valor determinado que o perito entendeu que deveria ser. Tá, mas a obrigação de fazer aí era especificamente o quê? Que era especificamente trazer o edifício à condição original de entrega. Certo.
Então, pela sentença, o juiz condenou a construtora, a incorporadora, a entregar o projeto original. Exatamente. Certo. E Acontece que o próprio condomínio decidiu várias modificações depois do processo original, algumas delas, a maioria feita por terceiro. Mas agora já está na fase do cumprimento de sentença a ser iniciado, acreditamos, no mês de janeiro. Certo. O cumprimento de sentença da sentença que determinou que seja entregue o projeto originário. Exato. Só que o projeto originário já foi modificado pelo condomínio. Exato. E como que o condomínio agora vai poder embargar e não entregar o originário? Então, ele quer que a construtora reponha tudo ao que era originário, sendo que no decorrer, o que foi de fato é que ele, condomínio, determinou por ata de assembleia. Então, a ideia que me parece constituir meio de prova por ata notarial de que houveram uma enormidade de modificações solicitadas e determinadas pelo próprio condomínio. Ele também é o causador do defeito. Entendo que a sentença é impossível do cumprimento. Entendi. É uma matéria de defesa e vai poder ser alegada isso em impugnação ao cumprimento de sentença. Já transitou em julgado essa sentença? Não. Não? Não. Está em grau recursal? Está. Mas ainda já foi apresentadas as razões? Já. Certo. E nas razões, essa matéria foi levantada, a impossibilidade de cumprimento da sentença? Não. Não? Entendi. Não. Tá, mas essa é uma matéria que pode ser apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença depois. Vai poder apresentar essa matéria lá, é impossível de ser cumprido isso, já que o próprio condomínio apresentou as modificações da obra que foram feitas pela construtora. Você vai ter que ter uma prova pré-constituída disso. Uma prova pré-constituída disso vai ser todos os atos de comunicação do condomínio para mudança do projeto originário. Provavelmente as atas de assembleia. As atas de assembleia. Você pode colocar também que as modificações foram feitas, já foram realizadas por ata notarial. Você vai poder comprovar isso, vai poder comprovar por vídeo, vai poder comprovar por declaração dos moradores e apresentar essa matéria de defesa lá na defesa tradicional da impugnação ao cumprimento de sentença, já que a matéria ainda não foi apresentada na fase do conhecimento e está em grau recursal. Ok. Então, até, como ainda está em grau recursal, se o doutor tiver uma prova nova e um documento novo, talvez a ata, o doutor poderia levar essa matéria lá para o tribunal, o documento para o tribunal, pelo menos para o tribunal analisar isso no recurso de apelação. Porque houve um fato superveniente aí, após a distribuição da ação, então tem uns fatos supervenientes. Se o doutor tiver um documento novo que comprova isso, isso pode ser levado para o tribunal, para já ter uma chance lá no tribunal de colocar um fim nisso. Então, já foi tramitado, chegou no STJ. Entendi. E aí negou o tempo todo, considerando unicamente a perícia que foi realmente deficitária de época. Entendi. Mas aí a matéria vai ser de defesa lá no cumprimento de sentença exatamente essa, a impossibilidade do cumprimento da prestação, né? Vai ter que ir por esse caminho aí mesmo. Intervenção de terceiro determinado pelo próprio condomínio, em ata da Assembleia, isto, né? Isso, exatamente, por aí. Ok. Estamos aí, então. Agradeço. Valeu, doutor José Maurício. Na sequência aqui, o doutor José Antônio. Isso. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Mais uma vez aqui. Tudo bem, senhor? Tudo Mais bem. uma vez aqui com uma dúvida aqui. Que o senhor, a hora que o senhor levantou a questão da legitimidade de parte, um caso recente de inclusão numa execução de título em que são um polo passivo executados tem a empresa e os avalistas. E o juiz entendeu em colocar os avalistas como pessoa física, incluí-los como pessoa jurídica, entendendo que haveria uma solidariedade do débito. Mas só que foi feito isso
sob segredo. Quer dizer, eu não visualizava nada das peças. E determinou a inclusão das mesmas pessoas como pessoa física na condição de pessoa jurídica, por existir CNPJ. E sem eu conseguir enxergar o que estaria ocorrendo, evidentemente, essa inserção no polo passivo e penhora online. Como eles não conseguiram colocar no polo passivo pelo sistema, houve uma petição da parte, dizendo que não conseguiram, e aí houve um despacho, mas aí no próprio feito, né, sem o segredo, estaria colocando daquela maneira, quer dizer, eles eram devedores solidários. Foi feito agravo de instrumento, no sentido de que havia ausência do contraditório, princípio da ampla defesa, ausência de publicidade do ato, devido ao processo legal, porque não se enxergava nada que estava se passando. Um pedido de efeito suspensivo ativo foi negado pela relatora. Agravo interno, foi mantido a negativa do efeito suspensivo ativo, agora está em termos de julgamento do agravo. Eu pergunto ao senhor o seguinte: não houve, e é essa que é a minha dúvida, não haveria necessidade da desconsideração pessoa física para a jurídica, ou é realmente solidária essa situação? Então, mas a gente precisa ver aí, o contrato é um contrato que estabeleceu que a dívida da empresa seria garantida por avalistas, pessoas físicas? É um contrato? Sim, é um contrato, é uma confissão de dívida, Certo. onde existe a pessoa jurídica principal e três avalistas, independente de serem sócios ou não. Certo. Os avalistas aí são pessoas físicas. Pessoas certo? físicas. Isso que constou na confissão de dívida. Isso, como pessoa física. Certo. A partir do momento em que eu tenho uma empresa reconhecendo que é devedora numa confissão de dívida, e para garantia da sua dívida, ela tem avalistas, pessoas físicas, quem responde pela dívida dela, pessoa jurídica, são os avalistas. Se os avalistas, pessoas físicas, são sócios de uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica só pode ser atingido o patrimônio dela se houver uma desconsideração inversa dos avalistas. Não é possível. A empresa originária tem avalista, pessoa física. Esse avalista garante a dívida dela, ok. Agora, se o credor quer buscar a pessoa jurídica dos avalistas, tem que ter desconsideração da personalidade jurídica inversa da pessoa física para buscar o patrimônio o patrimônio da pessoa jurídica dele, né? Não dá para essa dívida da empresa ser garantida por uma empresa do avalista. É meio impossível, né? O meu entendimento realmente é esse também. E, por outro lado, o sistema, os próprios executados como pessoa física como pessoa jurídica do CNPJ. Poderia ser o juiz. Ser que essa empresa seja uma empresa única. A empresa dele é uma empresa única. Ela tem que ser. Não dá para identificar. Então não dá para juntar. Essa visualização aí, como seria, por exemplo, 9 pessoas, eu estou entendendo o que você está dizendo. Realmente, nesse caso, seria solidário, seria a dívida dele mesmo. Sem precisar desconsiderar. Se for uma empresa unipessoal, não vai precisar desconsiderar, aí sim. Tá? Aí sim. Então, aí não tem pior. Agora, se for uma limitada e que ele tem cotas sociais, aí não dá. Tá certo. Tá? Precisava verificar isso. Não, aguardar o julgamento do agravo e depois, eventualmente, pode ser arguída uma exceção aí pela legitimidade de parte. Sem dúvida. Tá, perfeito. Maravilha, então, doutor. Obrigado pela atenção. Abraço. Um abraço. Doutora Renata. Professor, nessa colocação que o senhor fez, aí, que é lógico, cada vez que é atualizado o cálculo, se torna necessária intimação. Essa intimação é feita pela imprensa, certo? Certo. Na hipótese do executado não ter embargado, não ter feito nada, ela se torna em algum momento obrigatoriamente ser pessoal dele? Ser pessoal do executado? O executado que não embargou, que não fez, foi citado regularmente, mas não embargou, não fez nada. Não. Na imprensa, ele pode entrar em qualquer momento, tudo bem, lógico. Pode entrar em qualquer momento, tudo bem. Não precisa ser pessoal, porque ele assume os riscos aí de ter sido citado e não ter entrado no processo.
A partir do momento em que é publicado na imprensa, é como se considerasse ele intimado, tá? É os efeitos da revelia. Esses efeitos da revelia tá lá na parte geral do Código de Processo Civil. Ele entra aqui também, né, no processo de execução, esse efeito processual da revelia, né? De não ter um advogado ali. Não é revel, né? Porque a revel é falta da defesa. Mas ele não tem representante ali no processo, não tem um advogado constituído. Então os atos da execução vão acontecendo com a intimação da imprensa. É um risco que ele corre aí de não ter advogado, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? A não ser, doutor Renato, que fosse uma ordem para pagar. Aí ele tem que ser intimado pessoalmente, que é o ato material, tá? Mas não era o caso, aí era a atualização da dívida, não era para pagar, aí não precisaria da intimação pessoal, tá? E o juiz determinou, por isso que eu estou perguntando para o senhor, tá? Então ele foi, né? Tudo bem, obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Vamos lá, doutor Cláudio Henrique. Bom dia novamente, uma série de dúvidas e algumas, inclusive não relativas ao de hoje, mas diretamente, mas eu preciso diretamente de proteções citadas. Com relação às considerações no nosso diálogo ainda, cheguei lá e duas questões. Aquele prazo para considerar o sócio retirante como vinculado à ação, ela conta a partir do início do incidente, do requerimento do incidente ou do ajuizamento da demanda? Doutor, eu vou pedir para o doutor repetir o prazo para, eu tô sem microfone, para mim o som tá ruim. Prazo para? É que eu estou com fone de ouvido, não sei se está ruim aí o áudio. É isso? O prazo para o sócio retirante ser responsabilizado na consideração da personalidade jurídica, ele é aqueles 2 anos, né? Ele é contabilizado a partir do ajuizamento do incidente ou a partir do ajuizamento da demanda, da ação, do processo de conhecimento. Certo. Esse prazo, para o sócio que se retirou da sociedade e ele continuar respondendo pelas dívidas da sociedade por 2 anos, depende muito do tipo societário da empresa. Do tipo societário da empresa. Não é para todo tipo societário. Pior que agora eu não vou lembrar de cabeça para qual tipo societário é. Vou estar chutando aqui se eu responder. Se é para limitada ou ilimitada. Não vou lembrar especificamente isso de cabeça, para qual tipo de sociedade